O torcedor do São Paulo acordou com aquela sensação estranha de que algo grande está prestes a acontecer nos corredores mais fechados do futebol brasileiro, e o nome que ecoa em cada conversa de bar, em cada grupo de WhatsApp e em cada live de torcedor é o mesmo. CBF, a entidade máxima do futebol nacional, pode estar prestes a tomar uma decisão que muda completamente o rumo da temporada tricolor, uma decisão que, segundo bastidores, tende a ser favorável ao clube do Morumbi e reacender um sentimento de justiça que há muito tempo parecia sufocado pela desconfiança e pela indignação da arquibancada são paulina. Nos últimos dias, o clima nos bastidores do São Paulo tem sido de expectativa misturada com cautela, porque, apesar de toda a euforia que toma conta da torcida, ninguém dentro do clube quer contar vitória antes da hora. Mas a verdade é que a circulação de informações, de reuniões discretas e de movimentações silenciosas nas altas esferas da CBF dão a entender que há, sim, uma tendência concreta de uma decisão que pode devolver ao tricolor algo que lhe foi tirado dentro de campo, seja em forma de pontos, de anulação de partida, de punição ao adversário ou de correção de um erro grosseiro de arbitragem que marcou profundamente não apenas uma rodada, mas todo o discurso de injustiça que o torcedor carrega no peito. Desde o apito final daquele jogo polêmico, que até hoje o São Paulino evita assistir nos melhores momentos para não passar raiva de novo, o sentimento de revolta tomou conta da torcida, porque não se tratava apenas de uma simples falha de arbitragem, e sim de um conjunto de decisões confusas, lances interpretados de maneira desigual, uso questionável do VAR e uma sensação generalizada de que o São Paulo havia sido prejudicado não em um detalhe, mas em algo que alterava diretamente o rumo da competição, mexendo com tabela, com briga por vaga em competições internacionais e até com planejamento esportivo do clube para a temporada. Hernan Crespo, comandante do time tricolor e figura respeitada tanto pela torcida quanto pelos jogadores, nunca se escondeu atrás de desculpas, sempre falou em trabalho, em evolução coletiva, em responsabilidade dentro de campo. Mas, naquele dia específico, até o treinador argentino deixou escapar nas entrelinhas um tom de indignação, um olhar de quem sentia que algo havia passado dos limites do aceitável, e o próprio elenco reagiu com um misto de frustração e revolta, reforçando internamente que o clube precisava ir além dos microfones e buscar, nos bastidores, a defesa dos seus direitos. Foi exatamente isso que a diretoria são paulina decidiu fazer, mobilizando o departamento jurídico, gabinete da presidência, conselheiros influentes e até ex-dirigentes com trânsito histórico na CBF, tudo para montar um dossiê robusto, com imagens, áudios, relatórios técnicos, comparações com outros lances similares em outras partidas e um arsenal de argumentos que sustenta a tese de que o São Paulo foi gravemente prejudicado e que uma medida reparadora não seria um favor, mas sim o cumprimento mínimo da justiça esportiva que todo o clube merece. As primeiras reuniões com representantes da CBF foram marcadas por um clima de formalidade e aparente distanciamento, como de praxe em encontros institucionais, mas, à medida que o material tricolor era apresentado, algumas expressões discretas, alguns comentários murmurados e olhares trocados começaram a acender, no coração são paulino, um fio de esperança, porque não pareciam reações burocráticas, e sim a reação de quem percebia que, de fato, havia algo muito grave naquela partida que não poderia simplesmente ser jogado para debaixo do tapete do calendário apertado e do discurso pronto de que erros acontecem. Nos bastidores, começaram a surgir informações de que a área técnica da CBF, responsável por avaliar o desempenho da arbitragem e a condução do VAR, havia identificado erros de protocolo, falhas na comunicação entre campo e cabine e, principalmente, uma interpretação completamente distoante do que havia sido discutido em reuniões internas sobre o uso da tecnologia, o que colocava a partida em questão como um caso emblemático, quase um estudo de exemplo negativo do que não deveria acontecer no futebol moderno, algo que, se não fosse revisto, minaria a credibilidade de todo o sistema. É justamente nesse ponto que entra o rumor que tem incendiado o imaginário do torcedor são paulino, a possibilidade real de que a CBF anuncie, nas próximas decisões oficiais de sua comissão, uma medida favorável ao São Paulo, que pode ir desde a anulação da partida até a devolução de pontos, passando por punições diretas ao quarteto de arbitragem, redefinição do resultado ou até a determinação de realização de um novo jogo em condições absolutamente equilibradas, sem a sombra dos erros que mancharam o confronto original. Nenhum dirigente do São Paulo admite publicamente saber o desfecho exato, todos falam em confiar nas instâncias competentes e em aguardar o posicionamento oficial, mas nos corredores do Morumbi a sensação é de que o clube conseguiu, pela primeira vez em muito tempo, romper a barreira da simples reclamação pela imprensa e entrar num território em que o peso institucional do tricolor foi realmente reconhecido pela entidade máxima do futebol brasileiro, como se, em silêncio, a CBF estivesse percebendo que não dá mais para tratar esse caso como apenas mais uma polêmica de rodada. A torcida, por sua vez, faz aquilo que sabe fazer melhor, transforma qualquer sinal, qualquer boato,
qualquer frase vazada em combustível para a imaginação, para as teorias e para o sonho de ver o São Paulo não apenas fortalecido dentro de campo, mas também respeitado fora dele, no jogo frio das canetas e dos carimbos, onde tantas vezes o clube foi visto como coadjuvante em decisões que beneficiavam outros gigantes do futebol nacional, enquanto o tricolor ficava com o discurso de indignação e pouco retorno prático. Nas redes sociais, os termos relacionados ao São Paulo, a CBF e a decisão aguardada aparecem com força, viralizando entre perfis de torcedores, páginas de notícias e influencers esportivos, que alimentam o debate com lives, vídeos opinativos e treais enormes destrinchando cada detalhe do caso, como se fosse uma verdadeira série de suspense, em que cada episódio traz uma peça nova para o quebra-cabeça e faz o torcedor se perguntar se dessa vez, finalmente, a justiça será feita em favor do clube, que carrega 3 cores que, na visão de quem ama o tricolor, representam não apenas um time, mas uma identidade de resistência e grandeza. Hernan Crespo, no meio de tudo isso, tenta blindar o elenco, mantendo foco nos treinos táticos, nas sessões de vídeo e na recuperação física dos jogadores, mas ao mesmo tempo sabe que a energia que vem das arquibancadas, movimentadas por esse rumor de decisão favorável, pode se transformar em um ingrediente poderoso no vestiário. Porque o sentimento de injustiça reparada costuma gerar um impulso extra, uma fome competitiva que faz cada atleta entrar em campo com a sensação de que está defendendo algo muito maior do que 3 pontos. No CT, os jogadores comentam o assunto nos corredores, na academia, nas rodas de rachão, e mesmo que muitos tentem adotar um tom de cautela, dizendo que isso é coisa para a diretoria, é impossível ignorar o impacto psicológico que uma possível decisão da CBF teria sobre o grupo. Afinal, ver o clube reconhecido como vítima de um erro oficial e sendo beneficiado por uma correção institucional poderia reforçar o sentimento de que o trabalho não está sendo sabotado por fatores externos, mas sim protegido por um mínimo senso de equilíbrio na competição. Enquanto isso, o jurídico do São Paulo segue fazendo seu papel, monitorando cada movimentação da CBF, cada reunião da comissão, cada documento protocolado, como se estivesse participando de uma partida silenciosa, em que o gol não é feito com chute, mas com argumentos, provas e articulação. E nesse jogo o tricolor parece ter encontrado um equilíbrio entre firmeza na cobrança e respeito institucional, um tom que muitas vezes é o diferencial para que uma entidade como a CBF se sinta confortável em reconhecer erros sem ser colocada contra a parede de forma agressiva. O torcedor, no entanto, não vive de juridiquês nem de protocolo. Ele vive de sensação, de simbolismo, de narrativa, e a narrativa que começa a se desenhar aos olhos da nação tricolor é a de um clube que foi prejudicado, ergueu a voz, não se calou, levou o caso para as esferas corretas e agora aguarda, com o coração acelerado, uma resposta que pode se transformar num marco histórico, lembrado em futuras conversas de bar como aquele dia em que a CBF finalmente decidiu a favor do São Paulo, como tinha que ser. Há quem diga, em conversas reservadas, que a preocupação da CBF não é apenas com São Paulo em si, mas com a repercussão mais ampla do caso, porque a partida polêmica virou símbolo de uma discussão maior sobre a transparência da arbitragem, o uso do VAR e a coerência das decisões tomadas dentro da cabine. E corrigir esse episódio em favor do tricolor seria também uma forma de enviar uma mensagem para todo o país de que o sistema é capaz de se autoajustar quando ultrapassa os limites do aceitável, mesmo que isso signifique desagradar outros interesses. Do lado da imprensa, a postura é de observação atenta, com alguns veículos cravando que a decisão será pesada e exemplar, enquanto outros apostam que a CBF tentará encontrar um meio-termo, algo que dê ao São Paulo algum tipo de reparação moral, mas evite mexer radicalmente em tabela e resultados, o que só alimenta ainda mais as teorias que circulam entre os torcedores, que enxergam em cada linha escrita, em cada comentário de mesa redonda, um possível sinal do que está por vir nos próximos comunicados oficiais. O fato é que, independentemente do formato exato que essa decisão venha a tomar, o simples rumor de que ela será favorável ao São Paulo já provocou uma espécie de catarse antecipada na torcida, que se permite sonhar com um cenário em que o clube deixa de ser apenas o protagonista de mais uma injustiça e passa a ser o símbolo de uma correção histórica, de um basta institucional aos erros que comprometem a lisura do campeonato e a paixão de milhões de apaixonados espalhados pelo Brasil. Dentro do Morumbi, há quem recorde outros episódios em que o São Paulo se sentiu lesado e não teve a mesma capacidade de articulação ou o mesmo ambiente político para buscar reparação, o que torna esse momento ainda mais simbólico, como se o clube estivesse, finalmente, aprendendo a jogar também o jogo dos bastidores, que tantas vezes define o destino de equipes em competições longas e complexas, especialmente num país em que o futebol é atravessado por disputas de poder, interesses comerciais e alianças históricas. O nome de Crespo também aparece nesse contexto como uma figura importante,
porque sua postura equilibrada, sua capacidade de comunicação e seu respeito externo ajudam a fortalecer a imagem do São Paulo como um clube sério, que não está tentando ganhar no tapetão, mas sim reivindicando o que considera justo, e isso faz diferença quando se tenta sensibilizar dirigentes, conselheiros e membros de comissões que não querem ser vistos como cúmplices de injustiças gritantes. Ao mesmo tempo, a torcida não se ilude completamente, porque o São Paulino já viu muita coisa no futebol brasileiro, já sentiu na pele decisões estranhas, viradas de mesa e arranjos de bastidor, e por isso existe também um medo silencioso de que, na última hora, tudo se transforme em frustração, em nota vazia, em punição leve demais. Como se o roteiro estivesse sendo escrito para mais uma decepção, mas talvez seja exatamente essa mistura de medo e esperança que torna esse momento tão intenso. Para quem vive o clube no dia a dia. Em grupos de discussão, lives de torcedores e podcasts independentes, as análises se dividem entre os mais otimistas, que falam em devolução de pontos, anulação de resultado e até mudança de cenário na tabela, e os mais cautelosos, que acham que o máximo que pode acontecer é uma punição simbólica à arbitragem, um pedido de desculpas público ou uma mudança de protocolo para o futuro. Mas todos concordam em um ponto: o São Paulo fez o que tinha que fazer ao levar a situação até o limite jurídica e institucionalmente possível. Enquanto isso, o calendário não para, o tricolor segue jogando, somando pontos, lidando com lesões, retornos e ajustes táticos, e Crespo tenta, a todo momento, evitar que a ansiedade pela decisão da CBF se transforme em distração dentro de campo, deixando claro ao elenco que, independentemente do que vier de fora, o principal motor da temporada ainda é o que o time consegue construir com a bola rolando, com triangulações, compactação defensiva, pressão alta e todas aquelas ideias que o treinador argentino tenta imprimir desde o início do seu trabalho. Ainda assim, é impossível negar que, se a decisão vier realmente favorável, o impacto psicológico será gigantesco, porque o grupo sentirá que a luta não foi em vão, que a indignação teve eco, que o clube foi ouvido, e isso pode criar um ambiente de união ainda maior entre jogadores, comissão técnica, diretoria e torcida, quase como se todos estivessem, juntos, ganhando uma final longe dos gramados, uma final em que o troféu se chama respeito e reconhecimento. Nos bares próximos ao Morumbi, já se fala em marcar o dia do anúncio oficial como uma espécie de Dia da Justiça Tricolor, caso a decisão favorável se confirme, e o São Paulino, que sempre transformou sofrimentos e glórias em parte da sua identidade, já começa a imaginar bandeiras, faixas e cânticos que lembrem esse episódio, porque o futebol é feito também de memória, de histórias que vão sendo contadas de geração em geração, e nada agrada mais um torcedor do que poder dizer a uma criança: eu vi quando São Paulo foi perseguido, mas eu também vi quando a justiça chegou. Entre conselheiros e figuras políticas do clube, há um entendimento de que o desfecho desse caso pode, inclusive, fortalecer a posição do São Paulo em futuras votações, reorganizações de calendário, discussões sobre arbitragem e até movimentos mais profundos de reforma nas estruturas do futebol nacional, porque um clube que consegue articular sua defesa com firmeza e coerência ganha peso, densidade e respeito nas mesas em que os destinos do esporte são discutidos. Em paralelo, a CBF observa tudo com atenção, acompanhando a repercussão nas redes, o debate na imprensa e até o clima interno nos demais clubes, porque qualquer decisão tomada em favor do São Paulo certamente terá impacto em outras torcidas, que poderão, no futuro, exigir o mesmo tipo de tratamento, o que torna esse caso uma espécie de laboratório. Um teste de até onde a entidade está disposta a ir para corrigir erros sem abrir um precedente que se torne incontrolável no médio prazo. É esse equilíbrio delicado, esse fio tênue entre corrigir o passado e proteger o futuro, que faz com que o rumor sobre a decisão favorável ao São Paulo ganhe contornos quase de novela, com personagens bem definidos, antagonistas claros, reviravoltas, cenas de arquivo sendo revisadas, áudios sendo analisados e uma audiência gigantesca, formada por milhões de torcedores que acompanham cada capítulo como se fosse um episódio final de temporada. Dentro desse enredo, o tricolor aparece como protagonista que foi injustiçado, mas que se recusou a assumir o papel de vítima silenciosa, escolheu lutar, reunir provas, argumentar, insistir, bater a porta das instâncias corretas e exigir aquilo que, na visão do clube e da sua torcida, é o mínimo que se espera de uma competição séria, que os erros mais graves não sejam tratados como mera fatalidade, mas sim como falhas passíveis de correção institucional. Crespo, com seu jeito sereno e ao mesmo tempo intenso, sabe que a narrativa que se constrói em torno dessa possível decisão também o coloca num lugar simbólico importante, porque, enquanto treinador, ele precisa mostrar ao elenco que o clube é grande não só pela sua história de títulos, mas também pela sua capacidade de se impor fora de campo, sem se acovardar diante de injustiças, o que reforça o sentimento de pertencimento e orgulho em vestir a camisa tricolor.
A verdade é que, para o torcedor, cada boato que aponta para uma decisão favorável da CBF é como um gol gritado antes da hora, aquele grito que fica entalado na garganta, esperando a confirmação final, e enquanto o comunicado oficial não vem, o São Paulino vive numa espécie de suspensão, oscilando entre o será esperançoso e o não vou acreditar até ver. Uma dualidade típica de quem se acostumou a lutar contra decepções, mas nunca deixou de acreditar que algo bom pode acontecer. Os rivais, por sua vez, acompanham a situação com um misto de curiosidade e incômodo, porque sabem que um São Paulo fortalecido por uma decisão dessa magnitude pode se transformar num protagonista ainda mais perigoso dentro de campo, embalado por um sentimento de que a maré, enfim, começou a virar. Isso mexe com a dinâmica de poder dentro do futebol brasileiro, em que cada detalhe psicológico faz diferença em partidas decisivas e campanhas longas. Em meio a tudo isso, o torcedor tricolor segue fazendo aquilo que o define, apoiando, reclamando, debatendo, criando memes, enchendo as redes de comentários e se agarrando à ideia de que, dessa vez, a justiça não vai virar piada, mas sim título simbólico, daqueles que não rendem taça, mas rendem um orgulho silencioso que acompanha o clube por anos, reforçando a sensação de que o São Paulo é, sim, capaz de ser ouvido e respeitado em qualquer instância. Na prática, o que se espera é que a CBF comunique sua decisão de forma clara, detalhando os motivos, reconhecendo os erros e explicando, ponto a ponto, por que a medida é necessária e por que, nesse caso específico, favorecer o São Paulo não significa privilegiar um clube, mas sim corrigir uma distorção evidente, algo que, se não fosse ajustado, deixaria uma mancha permanente na competição e na própria credibilidade da arbitragem nacional. Os rumores apontam para uma decisão que não ficará apenas na esfera teórica, mas trará consequências concretas para a tabela, classificação ou, no mínimo, para o histórico do jogo, e isso é o que mais mexe com o coração são paulino, porque a torcida não quer apenas ouvir um pedido de desculpas protocolar. Ela quer ver, na prática, que o erro foi levado a sério e corrigido com coragem, mesmo que isso contrarie interesses ou gere reclamações de outros lados. Seja anulação da partida, devolução de pontos, realização de novo jogo ou qualquer outro formato de reparação, o impacto simbólico será gigantesco, porque o São Paulo deixará de ser apenas o clube que chorou por um erro de arbitragem e passará a ser o clube que lutou, insistiu e viu a instância máxima do futebol brasileiro reconhecer, oficialmente, que havia algo errado demais naquele jogo para que tudo ficasse como estava. É por isso que, enquanto Crespo ensaia jogadas no treinamento, os jogadores suam em campo e a comissão técnica analisa os próximos adversários, uma outra partida segue acontecendo, longe dos holofotes do gramado, mas iluminada por holofotes de expectativa. A partida em que a CBF, pressionada por fatos, imagens e pela voz forte de um gigante ferido, precisa decidir se vai, ou não, escolher o caminho da justiça em favor do São Paulo. Caso a decisão realmente venha a ser favorável, o Morumbi tem tudo para se transformar em um caldeirão de emoção na partida seguinte, com faixas agradecendo a justiça feita, cânticos exaltando a luta do clube e até gritos de guerra renovados, porque o torcedor tricolor, tantas vezes acostumado a brigar contra tudo e contra todos, poderá viver um raro momento em que sente que, pelo menos uma vez, o sistema funcionou a seu favor. Esse sentimento de reparação não apaga a dor do que já aconteceu, não apaga as horas de raiva, os xingamentos à televisão, as discussões em família e as noites mal dormidas, mas transforma tudo isso em combustível para uma nova fase, em que o São Paulo entra em campo com a sensação de que, se o que se faz com a bola nos pés ainda é o mais importante, o que se faz nos bastidores também pode ser decisivo para garantir que o resultado final seja, no mínimo, justo. Ao mesmo tempo, a decisão favorável pode se tornar um divisor de águas na relação entre o clube e a CBF, abrindo espaço para um diálogo mais maduro sobre arbitragem, tecnologia e protocolos, e o São Paulo, que sempre se orgulhou de sua postura institucional, pode ocupar um lugar de protagonista também nessas discussões, não apenas reclamando quando é prejudicado, mas ajudando a construir soluções que beneficiem o futebol como um todo. O torcedor, claro, quer saber do agora, do concreto, do comunicado que ainda não foi publicado, do documento que ainda não veio a público. Mas, enquanto isso não acontece, ele se agarra a cada rumor, a cada informação de bastidor que aponta para uma decisão favorável, como quem segura uma bandeira no meio da tempestade, esperando o momento em que o sol rompe as nuvens e ilumina, de uma vez por todas, o escudo tricolor. Se tudo o que se diz nos bastidores se confirmar, o São Paulo terá não apenas uma correção de um erro específico, mas também um símbolo poderoso para carregar nos próximos anos, uma história que será contada e recontada como prova de que, mesmo num cenário tão complexo como o do futebol brasileiro, é possível, sim, ver a justiça prevalecer, ainda que tardiamente, desde que haja coragem, organização e insistência para buscar o que é devido. E é por isso que,
Como torcedor do São Paulo, é impossível não sentir um frio na barriga ao pensar naquilo que pode estar sendo decidido neste exato momento em alguma sala de reunião da CBF, onde atas são escritas, votos são registrados e debates acontecem longe dos olhos do público, mas com impacto direto na vida de milhões de tricolores, que seguem esperando o dia em que poderão dizer, com orgulho, dessa vez, a CBF decidiu a nosso favor, como tinha que ser. Até lá, a torcida continua cantando, o time continua jogando, Crespo continua trabalhando e os rumores continuam crescendo, alimentando a chama de um sonho que não é apenas ganhar um título ou uma partida, mas ver o São Paulo respeitado em todas as esferas, dentro e fora de campo, com a mesma grandeza que sempre exibiu em sua história de conquistas e de resistência. Uma história que agora pode ganhar mais um capítulo épico se essa decisão favorável finalmente for anunciada. Nesse cenário de expectativa máxima, o sentimento que domina o coração são paulino é uma mistura explosiva de esperança, desconfiança, orgulho e ansiedade. Mas, acima de tudo, é a certeza de que o tricolor não se acovardou, foi à luta e colocou a CBF diante de um espelho, obrigando a entidade a encarar seus próprios erros e a tomar uma posição, e se essa posição, como tudo indica nos bastidores, for favorável ao São Paulo, então o grito entalado há tanto tempo finalmente ecoará, forte, das arquibancadas do Morumbi para todo o Brasil. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.